Salve, salve, eu tô aqui hoje com a minha amiga, com a minha sócia, com a Ellen Salomão. A gente vai gravar aqui alguns conteúdos de coisas que a gente percebeu que rolam com os nossos mentorados. Pra quem não sabe, a gente tem um grupo de mentoria que se chama EgraTV. Hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente tem mais ou menos umas 100, 120 pessoas ali que fazem parte do grupo e que estão buscando ali chegar na elite ali do mercado digital, ali na série A do mercado digital. E a gente percebe que tem muitos erros em comum. E a gente quer pegar algumas dessas coisas que acontecem, erros, acertos, e dividir aqui com vocês através de uma série que a gente está fazendo junto. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que existe uma confusão muito grande na definição de nicho. Sei lá, às vezes o cara começa a falar de finanças e finanças já é um universo muito amplo. Aí a pessoa mistura finanças com alta performance, com produtividade, com espiritualidade, com não sei o quê. E aí fica aquela parada de quem tá falando com todo mundo, na verdade, não tá falando com ninguém. E isso vai totalmente contra o que eu acredito que é você criar o seu próprio nicho. Então, às vezes quando você está começando, o nicho te protege. Sei lá, você pega um mercado como finanças, que é uma coisa muito abrangente e já tem players muito grandes estabelecidos, como por exemplo o Gustavo Cerbasi, que inclusive a gente lança ele pela Gratitude. E aí, sei lá, você pode pegar e falar, por exemplo, só sobre o mercado de opções. Eu tenho um mentorado que se chama Léo Dutra. Ele fala sobre o mercado de opções e faz lançamentos enormes, só pegando uma pequena fatia do mercado. A outra parada que eu acredito enquanto você tem um nicho específico, você também pode colocar outras coisas que não tem necessariamente correlação com aquele nicho específico, mas você acaba criando o seu próprio nicho fazendo isso. Então, no meu caso, eu falo majoritariamente sobre marketing digital, mas eu trago outros elementos, como por exemplo, filosofia, autoconhecimento, mas a coisa que eu estou vendendo de verdade mesmo é marketing digital. Eu não estou tentando ensinar ninguém a ser filósofo, nada do tipo, até porque eu nem sou, mas na medida que eu vou misturando essas coisas, eu consigo criar o meu próprio nicho. Então, se você for pensar uma pessoa que fala de marketing digital, de estoicismo, de filosofia, então você vai acabar caindo em mim. Não vai ter outra pessoa muito parecida. A Ellen, por exemplo, assim que ela entrou no mercado, ela pegou firme nessa parada do nicho das agências. Se você pegar em termos de nicho, a Ellen tá firme aí nessa parada das agências. Ela abriu um espaço muito grande para ela no mercado. Ela foca na profissionalização das agências. E aí ela, claro, ela vai misturando as crenças dela e tudo mais e acaba fazendo um lance de um jeito legal. Mas assim, se você tiver na dúvida sobre como definir seu nicho, eu te recomendo você pensar em 3 coisas. A primeira, você é bom nisso? Você realmente é bom nisso que você está fazendo? Então, quando eu decidi falar de marketing digital, eu percebi que a gente já tinha muito resultado nisso. Então, eu não estava ensinando uma coisa que eu não sabia fazer, sei lá. Então a gente já tinha vendido alguns milhões de reais em infoprodutos, já tinha tido alguns milhares de alunos. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, a Gratitude tem 84 mil alunos e a gente está batendo perto de 100 milhões de reais de faturamento. Então eu tenho resultado naquilo. Então assim, não é aquela parada tipo assim, motivacional, vazia, que você se olha no espelho e pensa assim, nossa, eu vou conseguir. Não, realmente, eu tive resultado nisso. Segunda coisa, isso é uma coisa que o mundo precisa? Tem pessoas que precisam desse serviço que você está oferecendo, desse produto que você está oferecendo? 3, as pessoas estão dispostas a pagar por isso? As pessoas vão dar dinheiro em troca disso, em troca desse conhecimento, em troca desse resultado? E eu vou dar uma parada extra que eu também acho muito importante. É você gostar de fazer aquilo que você está fazendo, porque mesmo se você for bom, mesmo se o mundo precisar disso, e mesmo se as pessoas pagarem sobre isso, mas você não gostar do que você está fazendo, você não vai conseguir permanecer no longo prazo. Então acredito que você pode perguntar isso para si mesmo se você estiver na dúvida entre qual é o seu nicho. Eu estava conversando, por exemplo, com a Paula Abreu no meu podcast. Ela foi uma das primeiras pessoas que entrou no mercado, ela foi a primeira mulher a faturar 7 dígitos no mercado digital no Brasil, e ela falou que se ela estivesse começando hoje, ela teria pego um nicho só. Ela também, por exemplo, ela faz isso que eu falei, ela fala sobre vários assuntos diferentes e tal, só que ela começou num tempo que isso era mais fácil, então ela construiu uma audiência abrangente e ela até consegue performar em todos esses nichos diferentes. Mas, geralmente, se você pegar um nicho ali e for bom naquele único nicho, isso já vai ser suficiente para você ter um faturamento muito bom. E tem algumas ferramentas também que você pode usar para você saber se tem demanda para aquele produto. Por exemplo, o Google Trends. Quem tem uma história legal com isso é o Ladeirinha. Ele é sócio da Kátia Damasceno, junto com o Rui Guimarães. E quando ele decidiu entrar nesse mercado de pompoarismo, ele foi lá no Google Trends e viu que tinha uma busca muito alta por essas palavras e não tinha ninguém atuando muito bem nesse mercado. E esse foi o caminho que eu segui. Lá no início, as pessoas tinham um certo preconceito em se denominarem agências de lançamentos.
Elas acreditavam que isso se remetia à ideia de uma estrutura engessada, ultrapassada, uma prestação de serviço apenas. Mas eu percebi que eu precisava ter o meu posicionamento muito forte. Não dava para ficar em cima do muro. Então eu escolhi ir contra o senso comum do mercado e falar sobre a minha verdade. Eu realmente acredito que o futuro é das agências. E o resultado, hoje, as pessoas têm orgulho de serem agências de lançamentos. Virou um sinal de profissionalismo. Com isso, criamos um senso muito forte de comunidade e esse é um segundo fator muito importante para quem quer se destacar no marketing digital. Olha, por exemplo, o que o Pedro Sobral faz. Ele criou um movimento com a hashtag do subido. Tem os termos que também vieram depois, como Jedi, Baby Bosta, Padawan. E cada aula que passa, ele cria uma hashtag diferente e posta no feed, fortalecendo ainda mais esse senso de pertencimento. Quando as pessoas enxergam que têm valores em comum, elas lutam pela mesma causa, né? Têm objetivos parecidos e possuem uma linguagem parecida, então elas formam uma tribo que precisa de um líder, e nesse caso o líder é você. Inclusive, eu ganhei um livro do Vinhas no penúltimo encontro da Craft Black com esse tema, né? É o livro Tribos, do Seth Godin. Recomendo muito essa leitura. Só que é claro, isso tudo acontece em um nível subconsciente, você nem percebe, você só age por impulso. Esse é o que a gente chama de gatilho mental de comunidade. E aqui vai mais um segredo, você precisa reforçar o senso de comunidade o tempo inteiro, né? E ficar sempre muito atento à resposta da sua audiência. Se você falou uma frase que deu bastante engajamento, pega ela e repete 10, 20, 100 vezes até ficar marcada na cabeça da sua audiência. Quando alguém ouvir essa frase, vai saber que é sua. Por exemplo, a minha frase, quando eu falo que lançar é muito mais do que abrir e fechar carrinho. Tem a Liz Valls também, que fala que o número de seguidor não paga boleto. Enfim, vira um bordão pela repetição e ao mesmo tempo reforça o que a gente acredita. Então, em resumo, se você tiver coragem de mostrar quem você é e falar sobre o que você acredita e se tornar um líder para um grupo de pessoas, formando a sua própria tribo, você se destaca no mercado. E antes de comprar o seu produto, as pessoas vão comprar você, a sua ideia. Então é isso, aqui a gente passou muito conhecimento prático para você aplicar ali no campo de batalha, onde a parada realmente acontece. E também a gente queria te fazer um convite. Algumas vezes por ano, 2, 3 vezes por ano, a gente vai abrir inscrições para a nossa mentoria, para a EgraTV. Então, se você quiser ser mentorado diretamente por mim, diretamente pela Ellen, a gente vai deixar um link aqui abaixo desse vídeo. É só você clicar, colocar seu melhor e-mail lá, e assim que a gente abrir as inscrições novamente, a gente te avisa. E espero que um dia você possa ser mentorado por nós.